Oi, gente querida, gente boa. Estamos aqui, sempre, juntos, enquanto Deus nos der vida, saúde, alegria e uma mente saudável e equilibrada e lúcida, que é o que eu sei que Ele vai me dar com a misericórdia dEle todos os dias da minha vida. Uma saúde suficiente para estar com você ensinando o Evangelho, é o que eu farei com toda a alegria do meu coração. Estamos em Mateus 12, nós já vimos como a oferta de Jesus aos cansados e sobrecarregados e o convite dele para que se tome o jugo dele, que é o mandamento do amor, e se aprenda com ele a viver conforme ele demonstrou nos dias da sua encarnação, no seu espírito de humildade e mansidão, que é o que, em sendo entendido e absorvido e praticado por nós, traz descanso e paz para as nossas almas, pelo simples fato de que o que ele nos põe não são mandamentos penosos, ao contrário, são leves. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí, o que decorre disso tudo é que aqueles que se sentiram excluídos, que são os sábios e entendidos da religião, que já estavam ali num estado persecutório e nunca deixaram de estar desde que Jesus apareceu, se tomaram de raiva e tentaram criar circunstâncias nas quais Jesus fosse apanhado por eles em alguma heresia, transgressão, pecaminosidade, incoerência que eles pudessem usar para acusá-lo. Aí a gente viu o episódio do sábado nas searas, os discípulos comendo nos quadrantes dos campos, e os fariseus se levantando e dizendo: o que é isso? Tu estás permitindo que eles pratiquem o que não é lícito? Aí vocês ouviram, já repeti isso 5 vezes, como Jesus usou o argumento do que Davi fez, do que os sacerdotes faziam também em dia de sábado, como eles não entendiam absolutamente nada da escritura do Velho Testamento, embora vivessem comendo o texto, as letras e buscando as inerrâncias, eles não entendiam o espírito da palavra, que era o que privilegiava a vida acima de qualquer legislação, porque não foi o homem feito para o sábado, mas o sábado criado para o bem do homem. Aí vem, num outro sábado, a história do homem da mão ressequida na sinagoga e aquela conspiração galileia para tirarem-lhe a vida, e ele saiu dali. E vocês viram que eu disse como Jesus não fica nesses lugares, não anda com essa gente. E aonde quer que haja essa sinagoga, essa igreja, essa congregação, esse templo, esse ajuntamento, ali Jesus não está. E eu dei muitos exemplos e fiz muitas ilustrações. E mostrei que os que saíram dali junto com ele, a esses Jesus curou a todos, pedindo que não os expusesse à publicidade, porque a publicidade divulga uma imagem, mas frequentemente falsifica o conteúdo. E aí nós vimos como ele era, de acordo com a profecia de Isaías 42, citada aqui por Mateus 12, do verso 17 em diante, como ela não é letrista, nem literalista, nem busca inerrância de letras, mas manter o espírito da palavra inalterado, e aqui definindo qual é o caráter de Jesus, que é aquele que carrega o Espírito de Deus nele, que não contende, que não usa de gritarias, que não esmaga a cana quebrada, não esmaga a torcida que fumega, e que faz dos desvalidos vencedores e anuncia esperança a todos os povos do mundo que queiram abraçar a esperança do Evangelho. Uma vez dito isso, eu comecei no dia de ontem
dizendo a vocês da história do homem endemoninhado que carregava como sintoma psicossomático do seu endemoninhamento uma cegueira absoluta e uma surdez total. E de como Jesus, expulsando o demônio, que não são essas brincadeirinhas aí de TV Record, nem de programa de evangélicos com demônios fajutas e contratados, mas coisa verdadeiramente séria, uma vez libertando o endemoninhado, deixando o homem livre, ele voltou a ver e a ouvir e, por conseguinte, a falar. O que suscitou uma admiração enorme no povo, que disseram: meu Deus, esse homem, esse cara, esse rabi, esse rabino, esse mestre, esse Jesus, só pode ser o Messias. Aí quando os religiosos estavam naquela conspiração homicida contra Jesus ouviram isso, ficaram mais tomados de ódio ainda, e aí provocaram e continuaram provocando a Jesus. E a provocação deles foi ficando cada vez mais forte. Eles vieram e disseram: não, ele expulsa demônios é pelo poder do maioral dos demônios, o Belzebu. Aí nós vimos aqueles argumentos lógicos de Jesus, dizendo: olha, se Satanás se tornou assim, ele virou um de vocês, burro como vocês. E Satanás é tudo menos idiota como vocês. Ele não faria como vocês fazem. Vocês é que são autofágicos. Ele não. Ele não se divide contra ele próprio. Aí nós vimos os exemplos todos dados, que são os mesmos exemplos que você vai encontrar em Marcos, no capítulo 3, preste atenção, do verso 20 em diante até o verso 30, ou você vai encontrar os mesmos argumentos, com pequenas variações de palavras, em Lucas 11, especialmente do verso 14 ao verso 23, a mesma sequência muda um pouco a ambiência. Em Marcos se diz que Jesus tinha entrado em casa, numa casa. É só o que muda, mas a sequência lógica, narrativa é a mesma. Em Lucas não se diz que ele entrou especificamente em algum lugar, mas se continua com a mesma narrativa. Só tem um detalhe a mais. É que em Lucas, quando Jesus usa a expressão que aqui em Mateus se diz: se eu, porém, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, que foi o que vocês viram ontem comigo, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se eu estou expulsando demônios pelo poder de Deus, isso é sinal de que o reino de Deus chegou aqui, através de mim. E através das libertações que arrancam espíritos malignos do lugar de controle no coração humano. Aí ele usa um exemplo, dizendo: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrá-lo? Então vem e lhe saqueará a casa. No texto de Lucas, você pode recorrer a ele, no capítulo 11, isso é um pouquinho mais amplo. Jesus diz, acrescentando um detalhe, que ninguém que queira expulsar um valente bem armado que toma conta de uma casa como um dominador, com uma teologia do domínio cheia de demonologia, de poder demoníaco naquela prática de controle, não é expulso a menos que seja por um mais poderoso do que ele. Aí Jesus diz: então, quem chegou aqui, preste atenção, no texto de Lucas 11, Jesus acrescenta esse detalhe: quem chegou aqui e bota qualquer demônio para fora e guarda essa casa que queira ser guardada, esse coração que queira ser protegido,
é um mais valente ainda. O outro, o que dominava, e que Jesus expulsa meramente pela palavra e recupera o homem, era como um valente bem armado, protegido, aparatado para a guerra. Esse outro que chega, não se diz que ele vem com espadas, cacetetes, escudos, capacetes, botas. Não! Só se diz que chega um mais valente do que ele. E que não dá a mínima para os aparatos dele. Chega com poder e com autoridade. Não com choque de armamentos, é uma questão de autoridade superior. Chega um mais valente do que ele, o amarra, o imobiliza e o expulsa e toma conta daquele lugar, e aquele lugar ficará definitivamente bem guardado se aqueles que são o lugar aqui, a casa, é gente, é ser humano, é alma, é espírito, é subjetividade, é interioridade. Se esses egos lúcidos e conscientes decidirem que querem ser guardados pelo mais valente, ao invés de se colocarem num lugar de vaziez, como uma casa varrida e ornamentada, porém desocupada por alguém que garanta a sua segurança. É o que nós veremos depois, mais adiante. Mas isso eu quis acrescentar como inserção de Lucas no contexto do que Jesus diz sobre expulsar esse valente bem aparatado. Para fazer isso é preciso primeiro amarrá-lo e aí depois libertar quem quer que esteja sob a sua dominação. E nós vimos ontem Jesus dizer, olha, quem não é por mim é contra mim, não brinquem disso não. Vocês estão dizendo que eu estou expulsando demônios pelo poder de Belzebu? Não brinquem disso. Isso não é brincadeira, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. A igreja não é o absoluto. Hoje em dia você vê a igreja querendo se colocar nesse lugar de Jesus, dizendo para as pessoas que quem não nos frequenta não tem o reino de Deus. Quem não abraça a nossa doutrina perdeu a salvação. Quem não contribui com o dízimo para o nosso sustento está no inferno. Isso aí é que é demônio maligno, enganador, pervertido, destruindo e a alma humana e falsificando o evangelho de Cristo Jesus. Isso é coisa muito séria. A igreja não é nada. Ela existe, se ela for fiel, ela continua. Se ela não for fiel, ela pode até continuar historicamente, mas sem Cristo. Ele a deixa, ele a abandona. Como a gente já viu diversas vezes, ele fica de fora, ele sai dali, definitivamente. Quem não é por mim é contra mim. Por isso eu vos declaro, todo pecado, preste atenção, e blasfêmia serão perdoados aos homens. Qualquer pecado, qualquer loucura, qualquer blasfêmia. Tem perdão para tudo, é óbvio. Por que é óbvio? Porque quem diz isso foi o que me mandou perdoar o meu próximo, o meu irmão, até 70 vezes num dia. Se ele vier arrependido, genuinamente, e me disser, me perdoa, eu sou um vacilão. Pequei de novo contra você. Eu sou compulsivamente torto, equivocado, me perdoa. O coração quebrantado, Jesus diz, perdoe. Você não precisa nem continuar a andar com ele. Tem gente que não serve para ser companhia da gente, mas mesmo esses irão embora perdoados. Ou deles eu me retirarei perdoando-os. Como eu digo, em casos de divórcio, para muita gente, há dezenas de anos, até para você se divorciar, você precisa primeiro perdoar para se divorciar em paz.
Se o outro não aceitar o seu perdão, é uma questão do outro, mas você perdoe até para se separar. Até para seguir sozinho, para continuar, não deixe, não carregue, não leve nem a poeira da animosidade com você. Bata toda a poeira para trás, vá embora limpo. Sacuda a poeira e dê a volta por cima com o perdão. Portanto, se ele pede de mim que perdoe a todos, indiscriminadamente sempre, e que o sol não se ponha sobre a minha ira, que eu não leve para a cama ódio, amargura, ressentimento, mágoa, queixa, chorume raivoso, vingativo contra ninguém. Eu posso até ter dias de tristeza, mas de ira não. Posso ter dias de frustração desapontada, mas ódio não. Posso ter dias de profunda decepção, de constatação, pelo fato de que eu imaginava que a pessoa fosse outra coisa e ela não era. Mas manter um espírito raivoso, odioso, vingativo no meu coração, com as confabulações e as elucubrações da maldade, ou as conspirações, ou os desejos de que o mal atinja aquela pessoa, Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, que eu não devo nem um dia, nem uma noite, nem um pôr do sol sequer dormir com isso no meu coração, citando o Salmo, que diz: aquietai o vosso coração, sossegai e descansai a vossa mente no vosso travesseiro, sem levar nenhuma ira para o inconsciente, para a introjeção interior, porque essas iras sobre as quais eu durmo habitam o meu inconsciente e destroem e corrompem e adoecem o meu ser, a minha alma, e vão criando justificativas para que eu abra concessões ao ódio na minha interioridade, de modo que o espírito da odiosidade não tem permissão em mim para subsistir nem sequer uma tarde, nem um dia, nem algumas horas. Eu devo expulsá-lo de mim o quanto antes e perdoar todo mundo, mesmo que eu não seja obrigado a continuar com quem eu perdoei, porque reconheça que se trata de uma pessoa danosa para o bem-estar da minha vida. Portanto, eu o perdoo com toda a sinceridade e me retiro sem humilhação de ninguém e prossigo o meu caminho. Por isso eu vos declaro, por ser lógico, por ser coerente com o que ele mandou que eu fizesse, ele me diz que ele é assim também. Ele, Jesus, é assim também. E que o Pai é assim também. E ele diz: por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos seres humanos. Mas, aí tem um mais tenebroso. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E é o que, não sendo explicado, como nunca é nas igrejas, nunca é. São poucos, os poucos. A maioria deles aprenderam comigo. Desculpe, eu não estou sendo vanglorioso de nada, não. Deus sabe, conhece meu coração. Eu estou diante da luz eterna. Eu me lembro que quando eu me converti, ninguém sabia o que era o pecado contra o Espírito Santo. Eu conversava com os melhores teólogos da minha terra. E eu perguntava: escuta, o que para você é o pecado contra o Espírito Santo? Eles me diziam: um mistério, meu filho. Teólogos reformados, teólogos da Assembleia de Deus, gente boa, tinha alguns muito bons naquele tempo. Teólogos batistas, teólogos, professores de seminários. É um mistério, meu filho. Quando, na realidade, eu comecei a me debruçar sobre o texto e vi que ele era óbvio.
Não tem nada demandando uma revelação especial para a gente entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas a maioria das pessoas é criada, educada, vive, ou é deseducada na religião sob essa ameaça. Aí o pecado contra o Espírito Santo vira qualquer risada que o indivíduo dê porque alguém contou uma piadinha sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele sorriu, aí já vai embora apavorado. Eu pequei contra o Espírito Santo, não tem perdão, eu estou no inferno. Aí vem me procurar, aí conversa, eu tenho que ajudar esse cara para tirar isso da cabeça dele, que dificuldade. Sem falar numa outra coisa que também na minha boca é ultra, super repetida há décadas e décadas, que é o fato de que a grande maioria dos que preenchem, lotam as clínicas psiquiátricas são crentes e deles a maioria são pentecostais, assombrados com o pecado contra o Espírito Santo. E a maioria dos que, por alguma razão, conseguem conversar comigo nessa condição de internamento, me falam, eu não tenho mais jeito. Aí você vai ver o grande transtorno psíquico desse indivíduo decorreu da culpa incurável e da culpa imperdoável de terem imaginado que pecaram contra o Espírito Santo. E é algo tão horrendo que eles mesmos vaticinaram contra eles próprios a imperdoabilidade do seu estado, condição e pecaminosidade e adoeceram e desenvolveram transtornos de angústia psíquica que vão se desdobrando em todos os tipos de outros transtornos de natureza psicológica, de modo que o cara acaba se transformando num viveiro de transtornos e agonias psíquicas. Isso eu nunca vi dar em ateu. Aliás, tem muito pouco ateu nas clínicas psiquiátricas, ou muito poucos agnósticos. Agora, crente e religiosos são os que mais lotam. E dentre os religiosos, os crentes e os pentecostais são os que entopem o lugar. Eu sei porque eu visito esses lugares, visitei anos e anos e anos. A última vez que eu estive num deles tem 1 mês e meio, 2 meses. E você já vai entrando, já vai sentindo, até pelas saudações. Você bota o pé dentro da clínica, já é a paz do Senhor, reverendo, a paz do Senhor, reverendo, tudo interno. E você procura um ateu e um agnóstico lá dentro e não acha. Mas está entupido de crentes. E se você for ver qual é a base da angústia deles, é o famoso pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Por causa de uma declaração de Jesus mal compreendida para sempre, até o dia de hoje. Todo pecado e blasfêmia, se diz aqui, proferidos, serão perdoados. Proferidos pelos homens serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho, Filho do homem, o Cristo, o Messias, ser-lhe-á isso perdoado. Qualquer ofensa contra Jesus está perdoada. Ele morreu na cruz, levou sobre si todas as nossas ofensas, lúcidas ou inconscientes, deliberadas ou inconsequentes, tanto faz. Levou sobre si, está pago, está consumado. Todas as nossas blasfêmias, de qualquer pessoa. Quem pecou contra o Filho está perdoado. E aí ele prossegue dizendo, mas se alguém falar, e foi o que esses caras fizeram, eles falaram contra o Espírito Santo.
Aí você fica pensando que os que mais pecam contra o Espírito Santo, preste atenção, é seríssimo o que eu vou dizer. Você está me ouvindo aqui, tiktokianos? É seríssimo o que eu vou dizer, preste atenção. Você fica pensando que a blasfêmia contra o Espírito Santo é daquele cara que tem lá um lugar no terreiro dele, aonde ele imola um cabrito, um bode, derrama o sangue numa bacia, faz alguns jogos de magia que tem a ver com as origens herdadas daquela compreensão dele. Aí vem o crente, olha de longe, de fora, está pecando contra o Espírito Santo, esse não tem mais perdão. Ou vem aqueles outros que ouvem falar de magia negra ou de satanismo. Eu conheço vários satanistas muito mais afáveis para você conversar, dialogar, muito mais inteligentes, muito mais calmos, muito mais cultos, muito mais humanamente adequados para um diálogo do que 70% dos crentes que eu conheço, que já te chegam agredindo, mentindo contra você, falando do inferno e te desejando o mal e o juízo de Deus. Mas você ouve falar de alguém e diz, ele é um satanista, você já diz, pecou contra o Espírito Santo, não tem perdão. A mesma coisa contra qualquer outra religião que explicitamente se associe à figura de Satanás, assim dita. Ou não. Pode ser a qualquer outro elemento de natureza imagética, cultica, litúrgica, de uma cultura que simplesmente não seja judaico-cristão ocidental, já ganha a pecha de ser alguma coisa vinculada a Satanás, e aquele que faz aquelas confissões ou mantras ou invocações, o crente já denuncia dizendo que ele pecou contra o Espírito Santo. Mas preste atenção. Jesus foi a Cesareia de Filipe várias vezes. Foi em cima da Cesareia de Filipe no Monte Hermon que eu tenho absoluta convicção de que aconteceu a transfiguração de Jesus, onde lhe apareceram Moisés e Elias, e Pedro, Tiago e João viram aquela maravilha. Enfim, a transfiguração que está descrita aqui em Mateus 17, a gente vai chegar nela daqui a mais uns meses, provavelmente. Então, o que era a Cesareia de Filipe? Era o lugar mais pagão e mais idólatra de Israel, desde antes de Israel botar o pé lá, vindo do Egito. Com a liderança de Josué, tomando aquelas terras e dominando todo mundo e tal, até Dan, lá no extremo norte, no sopé do Monte Hermon. E eles lá nem conseguiram desinstalar os povos e a cultura da terra, tiveram que compartilhar um status religioso com aqueles que já estavam arraigados ali há tantos séculos, e até hoje em dia, pela arqueologia, a gente sabe que são milênios anteriores à chegada dos israelitas vindos do Egito, passando pelo deserto e tomando a terra de Canaã. Não conseguiram desinstalá-los de lá, tiveram que manter um status. E Jesus fez algumas das declarações mais importantes dele naquele lugar onde tinha uma cidade consagrada a César, o imperador, com templos greco-romanos onde se oferecia sacrifícios também ao imperador e às divindades, das deidades greco-romanas, onde havia os cultos ao rei, ao deus Pan, cujo nicho está presente nas rochas do lugar até o dia de hoje, para quem vai lá. E é naquele lugar que Jesus diz, quem dizem as multidões que eu sou? Aí eles disseram, e Pedro diz,
mas para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus o abençoa. E é naquele lugar que Jesus diz: eu estabelecerei a minha igreja, a minha, não a de vocês. A de vocês tem começo, meio, fim, termina, é de vocês. Agora a minha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lá na terra do paganismo, cercado de colunas dos templos dedicados aos deuses greco-romanos e ao altar do deus Pan, onde ele fez declarações maravilhosas. Ele não estava nem aí para o que tinha no sopé do monte, ele sobe e se transfigura sobre isso tudo, mostrando-nos que a relação de Jesus com esse politeísmo era de uma leveza absoluta. Ele passa por isso, não dá a mínima. Olha, ele atravessou Gadara, que era cheia de templos de idolatria. O que é que ele falou? Nada. Em Gerasa, onde ele curou o endemoninhado Gerazeno, o louco da montanha, estava cheio de ídolos e de templos idolátricos. O que é que ele disse? Nada. Ele passou por Bet-Shean, era impossível não ter passado, era o caminho da Baixa Galiléia na direção do Rio Jordão. Você atravessa Bet-Shean até o dia de hoje, com as suas colunas e com ruínas arqueológicas de uma grandeza belíssima, cheias de templos de adoração aos deuses greco-romanos. O que foi que Jesus aludiu a isso? Nada. E por qualquer outro lugar por onde ele tenha passado, havia lugares naquele chão da Palestina ou de Israel carregados de localizações e geografias pagãs. E o que ele falou a respeito delas? Nada. Em algum lugar ele disse: está amarrado, não passem por aqui porque os eflúvios vibratórios vão fazer mal a vocês. Quando ele disse isso? Jesus não era crente como você é. Ele era crente na fé do seu pai. Assim como eu sou crente da fé de Jesus, não da tua fé, nem da fé da tua igreja, com a qual eu não quero nada. Eu sou crente da fé de Jesus. E Jesus é crente da fé do Pai. É só o que está no prazo de validade. E é assim que ele trata os ambientes por onde ele passa, sem dar a mínima para aquilo que vocês vão logo satanizando, porque vocês não conhecem o Pai, não conhecem o Filho. E nunca entenderam e tiveram o discernimento do Espírito Santo à luz do Evangelho de Jesus, para a tristeza da grande maioria. Infelizmente, a maioria nem disso se dá conta. Aí vem Jesus e diz: olha, qualquer pecado cometido contra mim está perdoado. Está falando de algo que se fala com lucidez. Olha que Jesus usa a designação de quem pecar contra o Filho já está perdoado. Mas se alguém falar, que era o que os fariseus, quando você lê o texto de Marcos, você vê que também alguns escribas, alguns doutores da lei, tinham vindo de Jerusalém para socorrer esses fariseus. A teologia deles, carregados de teologia. Foram eles, os escribas de Jerusalém, que fizeram a definição peremptória acerca de Jesus, dizendo: este expele demônios pelo poder de Belzebu. Foram os doutores em divindade do judaísmo que fizeram isso. Eles não fizeram nenhum trabalho, eles não fizeram nenhum despacho, eles não fizeram nenhuma invocação às trevas, nada. Eles vieram do templo, é gente do templo que mais peca contra o Espírito Santo. É gente que se arroga a ser doutor em Deus,
os que mais pecam contra o Espírito Santo. É gente que diz que de fato sabe o que Deus pensa. É um negócio que me ofende até as últimas consequências quando um cara chega e diz: eu sei o que Deus pensa sobre isso. Cara, você não sabe nem pensar, você não sabe nem o que está acontecendo nas pregas daquela região mais reclusa do teu ser, não sabe. Não sabe nem quantos pólipos você tem no intestino, o que é que você sabe sobre Deus e o que Deus pensa. Seu ser mais arrogante, com vocação para dizer barbaridades sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Portanto, se alguém proferir, se alguém falar blasfêmia contra o Espírito Santo, para falar, número 1, tem que se arrogar a saber quem é o Espírito Santo. Vocês já viram algum ateu falar do Espírito Santo, agnóstico? Algum indiano pecar contra o Espírito Santo? Algum hindu? Algum budista? Algum islâmico pecar contra o Espírito Santo? Já viram? Eles nem falam do Espírito Santo. Esse é um pecado que está bem circunscrito aqui nos dias de Jesus, preste atenção. É um pecado que está super circunscrito nos dias de Jesus ao judaísmo do templo, do sinédrio, dos escribas, dos saduceus, dos fariseus, daqueles mestres em teologia, dos rabinos, dos que se arrogavam a serem os sábios e entendidos sobre Deus e que menosprezavam os outros. Como eu disse ontem, Jesus não está falando de gregos nem de romanos. Você acha que Platão algum dia pecou contra o Espírito Santo? Ele nem sabia do Espírito Santo. Sócrates, ou qualquer dos grandes pensadores da antiguidade, quem pecou contra o Espírito Santo? Foram escribas, acadêmicos judeus, rabinos, saduceus, fariseus, ou cristãos que retroagiram. São os que pecaram contra o Espírito Santo, os que, tendo sido expostos à própria manifestação do Espírito Santo e tendo conhecido o Espírito Santo neles mesmos e para eles próprios, resolveram se levantar contra o Espírito Santo, porque deixou de ser interessante a eles admitirem o trabalho livre do Espírito Santo contra as suas determinações políticas, ideológicas, filosóficas, quando a manifestação do Espírito Santo contrariou os seus ensinos teológicos, dogmáticos, doutrinários. Esses são o grupo de risco. Se tem um grupo de risco na Terra que pode pecar contra o Espírito Santo, são os que fazem parte da cultura contemporânea judaico-cristã. São os que sabem disso. A grande maioria planetária não sabe de coisa alguma. E Jesus está falando de gente que sabe. Por isso, se arroga a falar como um sábio e entendido, dizendo: este aqui expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Esses são os sábios e entendidos com potencial de pecar contra o Espírito Santo. Portanto, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar, e para falar, como eu já disse e repito pela 4ª vez somente hoje, tem que ter um pressuposto de conhecimento. E de muito conhecimento. E mais, tem que ter certeza absoluta de que quem está em ação é o Espírito Santo, genuinamente. Preste atenção a mim. Pelo amor de Deus, para você aprender isso para sempre.
pode ser vital para a sua saúde mental hoje e para o resto da sua existência e para a saúde mental dos seus filhos e dos seus netos, da sua família e da sua casa. Aprenda o que eu estou lhe dizendo aqui, traz uma salvação mental e espiritual profunda, não negligencie. Os que mais correm esse risco são aqueles que se arrogam a sábios e entendidos, compreendedores do significado de Deus e do Espírito de Cristo, que se arrogam a falar, se arrogam a pronunciar coisas, e que são os doutores das asseverações sobre Deus. São os que falam sobre Deus e falam sabendo a verdade. No caso, a gente vai ver no curso do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, especialmente em João, que eles sabiam o tempo todo quem Jesus era. Jesus só os desagradava tão profundamente que eles preferiam brigar contra Deus, odiar a Deus, chamar Deus de diabo, desconstruir Deus em Cristo, esquartejar o Messias, como vieram a crucificá-lo. Porque a cobiça, a arrogância, a ambição, a teologia do domínio, que foi o que eles alegaram, a gente não pode perder o nosso domínio espiritual sobre o povo. O poder político eram mais importantes do que o Messias, do que Deus, do que a graça, do que Cristo, do que o Evangelho, do que isso tudo. Eles sabiam, e o próprio Pilatos, quando olhou para Jesus sem ter muito conhecimento, disse: olha, esse homem nunca cometeu mal nenhum. Por que vocês estão fazendo isso com ele? Pilatos se levantará no juízo e julgará toda aquela geração. A mulher de Pilatos teve um sonho à noite, ela nunca encontrou Jesus. Diz o Evangelho de Lucas que ela mandou um recado para o marido dizendo: por favor, meu marido, não te envolvas com esse justo, porque essa noite em sonho eu muito sofri a seu respeito. Quem quer que se aproximasse dele sabia. As autoridades dos judeus, esses mesmos aqui que disseram é pelo poder de Belzebu que ele expulsa os demônios, os escribas dos religiosos judeus, mandaram prender a Jesus um dia em Jerusalém, enviaram uma tropa de soldados do templo. Está lá em João no capítulo 7. E os soldados foram e ficaram vendo Jesus falar. Não conseguiram interromper Jesus. E Jesus não parou de falar, continuou falando. Depois de um tempo, a guarda enviada pelos religiosos voltou sem Jesus. E os religiosos, começando lá pelo pessoal da casa do sumo sacerdote, disse: cadê ele? Vocês não trouxeram aquele charlatão para a gente acabar com ele? Eles disseram: não deu. Nós não conseguimos tocar nele porque ninguém jamais falou como este homem. Até os guardas do templo tiveram o coração enternecido e não conseguiram tocar nele porque ninguém jamais falou como este homem. Agora, esses caras aqui sabiam. E assim mesmo falavam. Sabiam que era a mão de Deus que estava sobre ele, que era o Espírito Santo que estava sobre ele. Sabia que não dava para negar o que dele procedia, como eles próprios disseram. Se você lê lá em João, aqui no Evangelho, nos capítulos 11 e 12, depois da ressurreição de Lázaro, preste atenção no que eu estou dizendo, quando as testemunhas da ressurreição inequívoca de um homem podre há 4 dias, cheirando mal, chegaram e disseram: olha, esse sinal não tem escapatória. E os religiosos mesmos, os teólogos e os doutores em divindade, os acadêmicos e tudo mais, disseram: realmente esse aí não vai dar para negar. O negócio é matar logo.
tanto a ele, que é o milagreiro, quanto o objeto do milagre, que é Lázaro. Vamos matar os dois e acabar com esse assunto. Porque nós não podemos negar que o que ele fez é de Deus. E se nós deixarmos, o povo inteiro vai segui-lo. E quando os judeus virem que o eixo do poder mudou de nós e do templo para esse outro, que sem templo nenhum é maior do que o templo e do que todas as somas religiosas, vão fazer uma coalizão com ele. E nós vamos ser descartados, então matemo-lo. E matemos com ele aquele a quem ele ressuscitou dos mortos para eliminar as evidências. Eles sabiam. É porque, e tão somente porque eles sabiam de tudo e sabiam quem era Jesus e sabiam que o poder que estava sobre Jesus era do Espírito Santo e sabia que Jesus libertava demônios pelo poder do Espírito Santo e sabiam que o que vazava de Cristo era a graça de Deus e do Espírito Santo, é que o que eles diziam carregava uma gravidade que não tinha tamanho. Como aqui entre nós, você está prestando atenção no que eu estou falando a você? Como aqui entre nós, esses religiosos que ficam blasfemando contra quem está vivendo com Deus de verdade, pregando o Evangelho em relação ao qual eles não têm como contestar. Tanto é que não aceitam ficar cara a cara com ninguém. Não aceitam, por exemplo, comigo, porque sabem que com toda a delicadeza, com toda a educação, com toda a singeleza, porém com toda a veemência, com toda a lucidez, com toda a lógica irrebatível de Jesus e do Evangelho, eles serão esmagados pela verdade. Por isso, fogem e só falam de longe, esganiçadamente. Porque encarar a verdade, eles não encaram porque eles sabem. Tomando-me relativamente como o cocô do cavalo do bandido, mas ungido pela graça de Deus, nem comigo eles encaram, e quando eles falam a meu respeito, eles sabem que estão pecando. Estão blasfemando contra alguém que ajuda a mulher deles, os filhos deles, os netos deles, que ajudou já eles em muitas ocasiões no passado, milhares de vezes, mas porque hoje não é conveniente, eles podem perder poder, importância, fama, percepção, visibilidade e outras coisas, eles preferem mentir e pecar contra o Espírito de Deus, ou contra a verdade de Deus, ou contra o Evangelho de Cristo, deslavadamente, como vocês bem sabem. E não há ninguém aqui que não tenha ideia disso. Pois bem, eu citei o texto de Hebreus, que é um texto que eu já mencionei 1 trilhão de vezes, não só nas minhas exposições em sequência da carta aos Hebreus, que eu já fiz muitas vezes, é uma epístola que eu amo e na qual eu prego muito. E eu já citei o texto de Hebreus, capítulo 6, verso 4. Preste atenção, que diz assim: é impossível, pois, para quem tendo experimentado toda a graça de Deus, conhecido o arrependimento, a fé em Jesus, tendo sido batizado na consciência do Evangelho, tendo recebido os poderes do mundo vindouro, diz aqui o escritor de Hebreus, é impossível, portanto, a esses, aqueles que uma vez foram iluminados pela luz celestial e viram, enxergaram. E provaram, olha a palavra, é provar, é comer. Eles provaram, eles não tiveram só uma ideia longínqua, não, eles comeram o Evangelho, a palavra. Comeram o dom celestial, a graça divina, provaram neles próprios. Se tornaram, olha só, iluminados, comeram, provaram e se tornaram participantes, foram enxertados, feitos partícipes
do poder do corpo de Cristo, do Espírito Santo. E provaram, de outra vez vem a palavra provaram. E provaram a boa palavra de Deus. Que não é a lei de Moisés, é o Evangelho, são as bem-aventuranças, é o amor, é o perdão, é a graça, é a compaixão, é a bondade, é a justiça, é o Evangelho. Provaram a boa palavra de Deus. E também provaram os poderes do mundo vindouro. Viram a graça, viram a ressurreição, viram os milagres. Viram a manifestação de Deus entre nós, os humanos, as manifestações do mundo vindouro. Viram o fruto da vida eterna no coração dos outros e eles próprios provaram neles mesmos. Aí vem o verso 6 e diz, e caíram. No caso aqui dos hebreus, era um grupo de pessoas que tinham voltado e tinham parado de crer na cruz de Jesus, tinham parado de crer que estava tudo consumado, tudo feito, que o escrito de dívidas que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Jesus rasgou tudo inteiramente e encravou na cruz, como Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2, do verso 16 em diante. Sabiam disso tudo, que estava tudo feito, tudo consumado, que Jesus era a plenitude de todas as coisas, eles sabiam de tudo. Não tinham dúvida. No entanto, resolveram voltar atrás. Aí disseram, não, a cruz de Cristo aconteceu, mas a gente precisa continuar a matar bode, ovelha, cabrito, guardar o sábado, cultuar a lei de Moisés, obedecer tudo aquilo contra o que Jesus morreu e pelo que Jesus morreu e em razão do que Jesus morreu. E o escritor de Hebreus chama isso de crucificar o Filho de Deus outra vez, outra vez, outra vez, outra vez e outra vez, porque Jesus morreu de uma vez por todas para liquidar isso para sempre. Quando alguém desiste da cruz e de Cristo e volta para essas práticas, esses são os que de fato caíram da fé. E caíram da fé, sim, tendo sabido disso tudo, decidiram voltar atrás. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Eles ficam empedernidos, endurecidos, inconversíveis, visto que de novo crucificaram para si mesmos o Filho de Deus. De novo, como a gente está vendo aí para todo lado. O pessoal que um dia soube, pregou a cruz, pregou arrependimento, pregou a ressurreição. Gente que pregou que estava tudo feito, consumado, acabado, que no sangue de Jesus todas as coisas tinham recebido propiciação, que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, e entraram agora num estado de negação, como tem um monte de escribas evangélicos e doutores da lei ou da teologia evangélica começando a entrar nessa, crucificando de novo Jesus a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, tantas vezes quantas falem e ensinem isto. É impossível renová-los para arrependimento. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo o que Jesus fez à ignomínia, à blasfêmia, ao desprezo. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem essa própria erva e semente também é cultivada. Se a semente é plantada, o exemplo é, ela precisa ser cultivada. A chuva é dada, a semente é de Deus, mas eu tenho que cultivá-la para receber as bênçãos de Deus. Mas se, ao invés disso, eu passo a produzir espinhos, abrolhos, eu sou rejeitado. E perto está a maldição e o fim da minha existência será ser queimado, descartado,
é ser colocado na inexistência, na extinção. Eu deixei de ser quando eu não quis mais ser, depois de saber que em Cristo eu posso ser. Quem nunca soube disso, em Cristo pode ser, mas quem teve acesso a tudo isto e sinceramente soube de tudo isto e por conveniência abriu mão de tudo isso por causa das suas ambições, invejas e arrogâncias e gulas religiosas imediatas, está debaixo de uma condição horrorosa. Embora o verso 9 dessa carta aos Hebreus, no capítulo 6, diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que eu esteja falando deste modo, porque a esperança do escritor de Hebreus é que esse pessoal que tinha deixado acordasse. Alguns deles não tinham feito isso ainda tão definitivamente assim. Podiam ainda despertar, acordar e voltar. É por isso que ainda tem essa palavra de esperança. Agora, eu conheço alguns entre nós que já foram longe demais e pecam recorrentemente, lúcida e conscientemente. Então, para resumir, antes que o TikTok caia aqui, para resumir, deixa eu te dizer, o pecado contra o Espírito Santo é a blasfêmia lúcida, consciente, arquitetada, elucubrada, no coração daquele que não tem nenhuma dúvida, que não ignora nada, que sabe que o que ele está dizendo é uma obstinação declarada contra a ação do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, por julgar que o trabalho livre do Espírito Santo trabalha contra os interesses deles no mundo e na terra. E é o que frequentemente os entes donos da religião praticam. Esses são os maiores candidatos ao pecado contra o Espírito Santo. Fazem parte do grande grupo de risco. Quanto mais elevados nessa escala de suposto conhecimento espiritual ou de assertividades e asseverações seguras, nós sabemos que esse aí é um blasfemo, pecando contra o Espírito Santo, quando de fato trata-se de uma pessoa cheia do Espírito de Deus, proclamando o amor de Deus no mundo com toda a singeleza de coração. Esses se colocaram numa zona de perigo devastadora. Eu quero que você guarde isso no coração. Se alguém proferir alguma palavra contra o filho, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar lúcida, consciente, deliberada, inteligente e arquitetadamente, por interesse próprio, por gula própria, por ganância de poder, como argumento de detratação de alguém que genuinamente vive Deus, e os seus detratores sabem disso, e assim mesmo tentam fazer com que ele seja desprezado sob tamanha acusação de ser um anticristo, ou alguém que trabalha pelo poder de Satanás, ou de Belzebu, ou de qualquer que seja a equivalência maligna a que eles queiram atribuírem poder, agindo na vida de tal pessoa que não faz outra coisa senão viver em nome de Deus. Isso é sério. Isso coloca o cara num estado de extinção. Quando ele morrer, ele morreu. Ele desaparece. Ele acaba. Até o inferno, como eu tenho dito, ainda é uma oportunidade de graça. Para o cara que o inferno não é medido em tempo, o cara que nesses estertores da morte visita toda a sua vida com todas as emoções de cada instante, momento, segundo e átimo da sua existência,
e fica chocado, sem traumas, sem desculpas, enxerga a verdade. Quase todo mundo que tem essa experiência, e todo mundo tem essa chance, diz perdão a Deus, eu te quero. Mas tem esses seres que viveram de olhos abertos com tamanha deliberação de maldade, que quando morrem, nem essa chance do inferno redentor elas têm. Quando elas morrem, como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 6, no verso 6, elas são jogadas no fogo, elas caem no estado de extinção, elas desaparecem, elas já eram para sempre. Então preste atenção, não brinque com isso e não ande com esses loucos. Você pode se tornar como um deles. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra dita hoje traga luz, libertação, compreensão, alívio e perdão. Perdão para o coração daqueles que, não tendo nenhuma instrução, vêm sofrendo há anos com aquilo que não deveria fazer parte de lugar nenhum na vida deles, porque não teve nenhum significado ou importância. Estão todos perdoados. E que essa palavra tenha lugar no coração daqueles que ficam se deixando discipular por aqueles que pecam contra o Espírito Santo todo dia. E que são os líderes de muitos aqui, corrompendo o coração, a alma e a vida deles e colocando-os num caminho de destruição, que não está proposto para o mundo ignorante, mas que todo aquele que diz que sabe, que entendeu, que conhece, que discerniu, que provou, que foi iluminado, que conheceu, e largou, e deixou, e caiu, e voltou atrás, e desistiu da graça e de Jesus, e abraçou aquilo que matou Jesus e mata o Evangelho, deliberadamente, esses não só estão se destruindo, como têm um poder destrutivo de fazer aqueles que os seguem 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios, como tu mesmo nos ensinaste, Senhor Jesus. Eu peço que essa palavra tenha trazido luz, cura, entendimento, esclarecimento, por mais forte, veemente e contundente que ela seja. Não pode ser diferente. Em teu nome, Jesus.